Olá, investidor, investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje, eu, Daniel Nigri, falando. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma continuação do vídeo da semana passada, porque na semana passada a gente fez um vídeo que foi muito bem visto, inclusive já está chegando em 30 mil visualizações, mas a gente falou sobre a tributação de dividendos, o novo projeto de lei do senador Eduardo Braga que pretende tributar esses dividendos. Então surgiu uma polêmica muito grande, chegaram vários e-mails para mim perguntando todos eles a mesma coisa. Então, Daniel, estava pensando em entrar na bolsa agora, estava pensando em aumentar os aportes, vale a pena a gente esperar passar a lei para aí depois entrar na bolsa? E o nosso vídeo de hoje vai ser para responder exatamente esse ponto, tá? Fiquem com a gente, logo depois da vinheta a gente já começa, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acesse aquele sininho de notificação. Bom, gente, antes de começar, eu queria lembrar para vocês que todo mundo que se cadastrou como membro bronze teve acesso à nossa área de podcast. A área que ainda está com o nome antigo, ela vai ter que mudar de nome porque ela não é só mais podcast. Ela tem todas as carteiras calculadas, que inclusive todas elas estão batendo o Ibovespa já há 2 anos, 2 anos e meio. A gente também tem lá análises escritas e a gente vai começar no mês que vem, inclusive, um projeto novo que vai ser uma carteira de ações aí dentro dessa área podcast, que é a nossa área mais barata dentro lá da nossa área de membros, principalmente para a pessoa que está aí começando ou a pessoa que tem aportes muito pequenos e não consegue assinar um plano maior. Então a gente está fazendo inclusive um desconto agora, porque ainda não tem essa carteira, e aí vocês podem assinar com esse desconto que está aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar. Não deixem de aproveitar essa chance, porque depois que tiver a carteira, aí é mais caro. É igual o mercado de ações, né? A pessoa tem que comprar antes de acontecer a notícia. Depois da notícia, as ações ficam mais caras. Vamos começar nosso vídeo de hoje lembrando a vocês que semana passada a gente falou sobre a tributação de dividendos e as pessoas me perguntaram se vale a pena esperar ou não para investir na Bolsa de Valores. Então a gente tem aqui, eu fiz alguns modelos matemáticos, a forma como eu trabalho, e a primeira coisa eu comparei o Ibovespa com a Selic. Nesse gráfico de dispersão aqui, acabou que o melhor R quadrado foi uma equação polinomial aqui de terceiro grau, tá? E aí a gente chegou nessa curva aqui, tá? Dificilmente a gente vai fazer aqui os cálculos todos dessa equação, uma equação de terceiro grau, mas a gente consegue ver, por exemplo, aqui na linha, que se a bolsa subir aí até 121 mil, 122 mil pontos, ela estaria precificando uma taxa de juros de 4,75%, que é o que deve cair na próxima reunião do Copom. Em torno de 5% a gente estaria aqui embaixo, 118 mil pontos. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Hoje a bolsa está em 105 mil pontos. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o mercado não subiu tanto, já precificando também uma tributação de dividendos, tá? O grande ponto aqui é exatamente isso, é mostrar que a bolsa estaria num patamar maior se não tivesse esse projeto de lei, ou se não tivesse pelo menos esses, né, que esse projeto de lei é novo, mas todas essas pessoas comentando que poderia se tributar dividendo. Então, essa tributação, parte dela, pelo menos, já está no preço, tá? Se a gente, por exemplo, imaginar que a bolsa cairia 15%, que é o valor da tributação, e ela deveria estar em 120 mil pontos ou em 118 mil pontos, ela cairia para alguma coisa entre 100 mil e 102 mil pontos. Eu agora, quando estou gravando o vídeo, está em 105 mil. Então, na verdade, você tem aí em torno de 5% para cair se essa tributação passar, tá? Outra forma da gente avaliar isso seria calculando o Ibovespa contra os juros futuros, os juros de 10 anos. Tá? A princípio, olhando aqui a reta, eu imaginei que tinha uma correlação melhor, mas o R quadrado aqui mostra que não tem, só tem 62%. Mesmo assim, a gente vê aqui, ó, que a bolsa deveria estar um pouquinho acima desse ponto aqui, tá? E atualmente, com a alta dos juros, a gente vê que a queda da bolsa foi inclusive pequena. Ela deveria ter sido um pouco maior
vide a alta dos juros de 6,44% para 6,79%, e aqui eu estou pegando sempre o cupom de juros de 10 anos, o juro de 10 anos de cada momento. Então a gente vê aqui que a Bolsa deveria ter caído inclusive mais, deveria ter caído não apenas aí 2, 3%, mas deveria ter caído em 5, 6%. Por esse modelo de precificação, se a Bolsa cair 15%, ainda não tem nada precificado. Por esse modelo de precificação aqui, por ser uma equação de segundo grau, a gente consegue fazer uma tabelinha mostrando as taxas de juros de 10 anos e mostrando o valor do Ibovespa. A tendência é que, se o mundo continuar numa boa, como ele está, né, assim, claro que tem eventos pontuais, mas por enquanto a gente ainda vê crescimento nos Estados Unidos, na China, a gente vê o Brasil ainda em expansão, então quer dizer, por enquanto ainda está dando para segurar, então se continuar nesse sentido, a gente deve ver aqui uma taxa de juros caindo, provavelmente não deve chegar ao juro de 10 anos em 5%, mesmo que a Selic acabe caindo para 4 ou para 3,75, como alguns bancos já estão falando. Mas a gente pode imaginar que é alguma coisa entre 6,2 e 5,9. E o mercado antecipa. Então, ao invés dele estar precificando 110, 114 mil pontos, a gente está aí com 105 mil pontos novamente, mostrando que a Bolsa está um pouco mais abaixo do que ela deveria estar por esses modelos. E outra forma da gente analisar isso também é por fundos imobiliários. Fundos imobiliários, a gente tem o radar de FIIs lá na nossa área de membros. Pessoa que é assinante de fundos imobiliários tem acesso a esse radar de FIIs todos os dias, que o Egbert aqui faz. Inclusive, a gente tem uma live também para assinantes todos os meses e que foi agora na última terça-feira. O que a gente tem aqui é que os juros de 10 anos aqui, IPCA mais 2030, está 2,85%, então está pagando IPCA mais 2,85%. O yield anual dos FIIs do radar aqui está 6,78%. Tá? Então a gente tem uma diferença aqui de 3,93. Como os fundos imobiliários eles têm contrato que normalmente são reajustados pela inflação, a gente tem que o prêmio por investir em fundos imobiliários está em 3,93%. E aqui a gente vê um gráfico desde 2018, tá mostrando exatamente esse spread contra o yield. A gente vê que hoje o yield é o menor de todos. Em compensação, a taxa de juros também é a menor de todas, tirando essa alta aqui que teve nas últimas 2 semanas. Então a gente vê aqui que esse 3,9 que está hoje aqui, ele é muito alto, ou seja, ele ainda deveria cair aqui em torno de 3,5, mostrando também que o mercado de fundos imobiliários também deveria estar mais caro e que o mercado já está precificando uma possibilidade dessa tributação. Aí, gente, passando essa parte inicial, o que eu quero falar agora diretamente para você é o seguinte: vamos imaginar, por todos esses modelos, que ainda tem aí uns 6% de queda ou 7% de queda, tá? Para a gente chegar no preço que tanto o Ibovespa quanto o IFIX deveriam estar depois da tributação. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que, vamos imaginar que essa lei demore uns 10 meses para passar, igual a reforma da Previdência, por exemplo. Aí eu te pergunto, qual é o yield, por exemplo, da Taesa, que seria uma empresa para a pessoa que está realmente pensando em investir para dividendos? Qual seria o yield do BB Seguridade? Qual seria o yield da Itaúsa de você esperar, por exemplo, 10 meses, a tramitação toda da lei até ela passar, supondo que sejam 10 meses, pode ser menos ou pode ser mais, ou ainda a gente pode pegar o próprio yield aqui dos fundos imobiliários aí em torno de 6,7%, 7%. Então, o que acontece? O custo de você esperar e não receber esses dividendos vai dar aí em torno de 6 ou 7%, que é o mesmo valor que o Ibovespa e o IFIX estão acima do que deveriam estar. Então, na minha visão, não vale a pena você ficar esperando esse momento para a tributação de dividendos e aí sim entrar na Bolsa de Valores. Tá? Essa história, inclusive, me lembra na época da faculdade, quando eu entrei lá na faculdade em 2000, a gente tinha um amigo lá que ele falava que ele não investia em bolsa,
porque o Fernando Henrique queria tributar os dividendos. Isso no ano de 2000, o Fernando Henrique falou isso em 99. Tá? Tem pessoas que não investiram no mercado de fundos imobiliários porque rolou um papo desse em 2015, por exemplo, de tributar fundos imobiliários. Mas voltando lá ao meu amigo, quando eu saí da faculdade em 2005, ele ainda não tinha investido em bolsa de valores. Ele perdeu toda a alta lá de 2003 a 2007, não tive mais contato com ele, mas se ele está esperando até hoje tributarem os dividendos, ele perdeu essa alta recente de 2016 a 2019 também. Então, como a gente não tem como saber o futuro, eu sempre prego que a pessoa precisa saber reagir. Ela não precisa ficar pensando, vendo as notícias, não sei o quê, e ficar se retraindo, porque isso é procrastinar. Você fica deixando para depois. Então, na minha visão, como aqui a bolsa está com um desconto em relação ao que deveria estar, e esse valor acima é mais ou menos o yield de um ano das melhores ações pagadoras de dividendos, não tem porquê você deixar de entrar hoje mesmo na Bolsa de Valores, por mais que, se porventura tiver um problema e a lei seja aprovada em 2, 3 meses e a Bolsa cair, você tem que saber que esse é apenas o primeiro risco de todos que você vai correr no mercado de ações. Porque mercado de ações, mercado de renda variável, aí incluindo fundos imobiliários, ele é um mercado de risco e ele é um mercado que tem que ser pensado a longo prazo. Então, gente, esse é o recado que eu queria passar hoje. Agora, no final desse vídeo, você já vai ver também um trailer, um clipping do nosso evento Ultimate Value, que vai ser no Rio de Janeiro e que a gente está aí nos últimos 2 dias do preço inicial, que é aquele preço promocional. A gente já atingiu a quantidade de vagas que a gente queria desse primeiro lote, então a gente abriu aí os últimos 2 dias para isso, tá? Então não deixem, se você vai se inscrever, não deixe para depois. Amanhã, domingo, às 23h59, a gente já muda o lote, a gente já muda o preço. Abraço a todos, até a próxima, bons investimentos. Tchau, tchau. Live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. When that is, I don't know, but it is going down. Listen, it's going down. Holla Mayday. Them fiends looking for candy and them dealers got that payday. I seen them child soldiers, they was loading up some AKs. Ain't playing modern warfare. Don't you know ain't a warfare? Scales never even, but they be triple beaming. They keep them fiends fiending. The devil stay scheming and dreamers steady dreaming, but ain't no hope here. Ain't no satisfaction in money, women, and clothes here. I'm falling. Everything is falling. Everything is falling. It's going down. It's going down.